Há um tipo de pecado que não te escandaliza. Ele não choca os irmãos, não vira fofoca, não mancha reputações. Pelo contrário, ele é elegante, respeitado, até aplaudido. Muitas vezes está de paletó e gravata, sabe versículos de cor, tem ministério, aparenta estar cheio de Deus. Mas aos olhos do céu, é um dos mais repugnantes. É um pecado que grita aos ouvidos de Deus, mesmo que você o cometa em silêncio. E o pior, ele expulsa o Espírito Santo da sua vida, sem alarde, sem barulho, sem aviso. Você pode continuar cantando, orando, pregando, liderando, mas já não há mais presença, só eco. Já não há mais direção, só repetições. Já não há mais quebrantamento, só discursos. Esse pecado é tão comum, tão presente nas igrejas que se tornou invisível, normal, até espiritual. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Ele transforma a fé em performance, a santidade em personagem, e aos poucos ele seca a fonte, mata o temor, desliga você da presença, mesmo que ninguém perceba. O Espírito Santo é sensível. Ele não permanece onde há barulho sem verdade, onde há adoração vazia, onde há aplauso sem arrependimento. E esse pecado é um veneno sorrateiro. Ele começa como zelo, se disfarça de pureza, se mascara de doutrina, mas por trás está destruindo sua comunhão com Deus. E talvez, só talvez, ele já tenha começado a agir dentro de você. Talvez ele esteja presente na sua rotina espiritual, na forma como você olha para os outros, nas conversas que você tem no pós-culto, nos pensamentos que você nunca teve coragem de expor, e você não percebe, porque ele não causa escândalo, ele não faz barulho, ele só esvazia, ele tira o fogo da oração, ele transforma a palavra em repetição, ele troca a presença por postura, e pouco a pouco ele expulsa Deus do centro. O mais assustador, você continua parecendo crente, mas já não é mais um altar, é só um palco. E enquanto muitos estão alertando contra pecados visíveis, imoralidade, pornografia, vícios, prostituição, esse pecado está sendo cultivado dentro dos próprios púlpitos e silenciando milhares. Você vai começar a perceber esse mal onde nunca havia notado. Talvez no espelho, talvez no culto, talvez na liderança, mas se você tiver coragem de continuar, vai entender por que esse pecado, mesmo disfarçado de santidade, é mais perigoso do que qualquer vício do corpo. Ele adoece a alma e condena em silêncio. Às vezes, o mais perigoso não é quando você cai, é quando pensa que está de pé, é quando acredita que está cheio de Deus, mas por dentro há apenas um eco espiritual. E esse vazio não surge do nada. Ele nasce quando aquilo que deveria ser uma ponte para Deus se torna um trono para o ego. Quando a oração deixa de ser rendição e vira performance. Quando o louvor deixa de ser entrega e se transforma em vitrine. E o pior, tudo continua parecendo certo. Os gestos, os termos, os versículos, tudo no lugar. Mas algo está errado. Você sente, mas ignora. Algo dentro de você esfriou, mas você continua repetindo a rotina como se fosse só uma fase. Só que não é fase, é sintoma. Sabe aquele peso que você não consegue explicar? Aquela oração que não flui mais? Aquela sensação de que está fazendo tudo certo, mas Deus parece distante? Não é falta de esforço, é excesso de si. O pecado que está te afastando de Deus talvez não esteja nas tuas mãos, nem nos teus olhos, mas no teu interior, num lugar onde ninguém vê. Mas Deus vê, Ele está lá quando você sente prazer em ser admirado pela sua fé, quando sua santidade vira medida para julgar a caminhada alheia, quando você se sente seguro demais e esquece que só a misericórdia te sustenta. Você percebe que está contaminado quando começa a medir sua vida com Deus pelo que faz, e não mais por quem se tornou. Quando se irrita ao ser corrigido. Quando pensa que já aprendeu tudo. Quando começa a se incomodar mais com o erro do outro do que com o seu próprio desvio interior. É sutil. É sorrateiro. Mas, ao mesmo tempo, é fatal. Esse tipo de pecado
Não destrói sua imagem, ele destrói sua essência. Apaga o brilho dos olhos, endurece o coração. Você continua adorando, mas sem lágrimas. Continua servindo, mas sem paixão. Continua ouvindo a palavra, mas sem transformação. E aos poucos, o Espírito Santo vai se calando, não porque ele se afastou de você de repente, mas porque, sem perceber, você o empurrou para fora. E mesmo assim, você continua. Como se fosse só cansaço, como se fosse só uma fase, como se fosse normal, mas não é. Você está vivendo a fé do lado de fora, enquanto a parte mais importante já morreu por dentro. É assim que começa. Um coração que já não sente mais. Uma alma que se acostumou com a ausência de Deus e ainda assim continua no altar, no banco, no púlpito. E o que era pessoal começa a se espalhar. Esse tipo de pecado não é apenas individual. Ele é contagioso. Você entra numa igreja onde tudo parece certo. Os louvores são bonitos, a palavra é bem pregada, os membros parecem comprometidos, mas falta algo. Há um vazio no ambiente, uma frieza no olhar, um peso invisível no ar. Você sente que Deus não está ali com liberdade. E não é porque há imoralidade escancarada, nem porque o povo deixou de orar. É porque o ambiente foi tomado por um espírito que imita a santidade, mas mata o arrependimento. Tudo ali é sobre comportamento, sobre regra, sobre como parecer mais crente do que os outros. Mas ninguém fala mais de quebrantamento. Ninguém mais se ajoelha sem medo de se sujar. Ninguém mais confessa porque todos estão ocupados demais tentando parecer perfeitos. E o Espírito Santo, silenciosamente, se afasta. Ele não divide o templo com a vaidade. Ele não permanece onde há competição espiritual, comparação constante, soberba disfarçada de zelo. Quantos ministérios hoje estão funcionando mecanicamente? Tudo correto, tudo organizado, mas sem vida, sem cura, sem salvação real, e ninguém percebe, porque o que se tornou padrão foi a aparência e não a presença. Enquanto isso, quem tenta despertar é ridicularizado, chamado de exagerado, de emocional, porque a frieza virou doutrina, a ausência de lágrimas virou sinal de maturidade. A indiferença espiritual foi confundida com o equilíbrio, mas no fundo, há um desespero abafado. Uma geração de crentes, cansados, que fazem tudo certo, mas não sentem mais nada, e acham que isso é normal. Mas o céu está em silêncio, porque o pecado que ninguém denuncia se instalou como rei, e está matando lentamente, sem ser confrontado. E talvez você esteja sendo influenciado por esse ambiente sem perceber. Talvez o que te fez esfriar não foi o mundo, foi o modelo de fé sem vida que te ensinaram a seguir. Uma fé que manda você se comportar, mas não te ensina a se quebrantar. Uma fé que exige postura, mas ignora a podridão que ficou escondida no seu interior. E agora, você vive tentando manter o padrão, mas sabe lá no fundo que perdeu algo, algo precioso, algo que te fazia chorar, algo que te fazia sentir quando Deus entrava no quarto, algo que você já não sente há muito tempo, porque o pecado não grita, ele só silencia, e o espírito, quando não é desejado, vai embora, sem avisar. Você lembra quando sentia? Quando uma simples canção te fazia cair de joelhos, quando a oração te rasgava por dentro, quando o culto era mais que uma programação, e sim um encontro com o Eterno. Lembra? Talvez hoje você ainda vá à igreja, ainda ore, ainda leia a Bíblia, mas aquela chama, aquela presença viva, sumiu. E o pior, você aprendeu a viver sem ela. Aprendeu a seguir o roteiro, a falar o evangeliquez correto, a dar glória na hora certa, a levantar as mãos no momento exato. Tudo está no lugar, menos o essencial, porque quando esse pecado entra, ele não quebra as paredes. Ele muda o clima, muda a atmosfera, muda a intenção do coração. Você começa a viver da imagem, a manter um personagem, a ter medo de parecer fraco demais, quebrado demais, porque ninguém mais parece quebrado, não é? Está todo mundo tão ocupado em parecer forte, puro, exemplar.
que ninguém mais tem coragem de dizer: eu não estou bem, eu não ouço mais Deus, eu me perdi. Esse pecado transforma crentes em atores, púlpitos em palcos, igrejas em teatros. E quando o Espírito Santo tenta soprar de novo, ele encontra portas fechadas, corações armados, mentes ocupadas demais com o que os outros vão pensar. E então ele se cala, porque o Espírito é gentil. Ele não força, não invade, não disputa. Se não há espaço, ele recua. É por isso que, mesmo com toda a estrutura montada, o ambiente está seco. É por isso que, mesmo com tanto conhecimento, há tão pouca revelação. É por isso que há tanto ruído e tão pouco arrependimento. E tudo isso por causa de um pecado que foi abraçado, cultivado, defendido, um pecado que não tem cheiro de vício nem escândalo moral, mas que destrói sua comunhão com Deus pela raiz. Enquanto você continuar tentando sustentar uma imagem, Deus não poderá reconstruir sua essência. Enquanto você tentar mostrar força, Ele não poderá agir na sua fraqueza. Enquanto você fingir intimidade, não haverá verdade. E onde não há verdade, não há espírito. Você pode continuar desse jeito por anos, mas será só você, sua aparência e o silêncio de Deus. E quando o céu se cala, nenhuma música é suficiente, nenhuma pregação sacia, nenhuma rotina preenche, porque o que falta não é algo, é alguém. Você já tentou orar e teve a impressão de que ninguém estava ouvindo? Já tentou cantar e sentiu que as palavras batiam no teto e caíam de volta no seu peito secas? Já leu a Bíblia, mas tudo parecia apenas texto? Informação sem vida, letra sem presença, versículo sem voz. É nesse ponto que muitos começam a desconfiar de Deus. Acham que Ele os abandonou, mas a verdade é que foram eles que expulsaram Ele da própria vida, não com gritos, não com escândalos, mas com uma postura silenciosa, um pecado discreto, um comportamento que aos olhos humanos parece até virtude, mas aos olhos do céu é profanação. E quando isso entra, Deus se retira, não porque é fraco, não porque é impaciente, mas porque Ele não divide a glória dele com ninguém. O Espírito Santo não habita onde o eu quer governar. Não caminha com quem deseja o aplauso dos homens mais do que a aprovação de Deus. E é exatamente aí que tudo muda. Sem você perceber, a fé vira performance. O arrependimento vira discurso bonito. A lágrima vira técnica. E Deus vira um enfeite na estante do seu ego. Você vai à igreja e todos dizem: que homem de Deus, que mulher de oração. Mas lá dentro, você sabe que há um vazio, uma ausência, um silêncio que grita. E é nesse lugar que a religião cresce. Ela se alimenta desse silêncio, dessa ausência do Espírito, porque a religião precisa só de aparência. Ela vive bem sem fogo. Ela sobrevive sem intimidade. Ela prospera mesmo sem a presença. E o que era para ser vida, vira uma fachada espiritual perfeita, sem nenhuma raiz na eternidade. E talvez seja esse o ponto mais perigoso da sua vida cristã. Quando tudo parece certo por fora, mas por dentro, você já morreu. Morreu sua fome. Morreu sua sensibilidade. Morreu sua vergonha. Morreu sua urgência. E quando você se acostuma a viver sem o Espírito, é só uma questão de tempo até achar que não precisa mais dele. Mas eu preciso te dizer algo. Nada é mais trágico do que um coração que não sente mais falta de Deus. Nada é mais assustador do que perceber que você se tornou funcional sem o Espírito Santo. Você ora, prega, canta, atua, mas não há mais vida. Só movimentos, só ritual, só ecos. E tudo isso por causa de um único pecado. Um que a igreja aplaude, mas o céu lamenta. Aquele ambiente que antes transbordava a vida, agora parecia morto. O som dos louvores já não tocava como antes. As palavras do pastor soavam bonitas, mas vazias. Algo estava errado. E não era apenas dentro da igreja. Era dentro das pessoas. Elas se moviam como se tudo estivesse bem, mas os olhos denunciavam o contrário.
olhos sem brilho, sem temor, sem arrependimento. Era como se o Espírito Santo tivesse sido silenciado, expulso, como se estivesse batendo do lado de fora, esperando alguém abrir a porta. E sabe o que é mais assustador? Eles continuavam chamando isso de culto. Continuavam orando, pregando, levantando as mãos. Mas o céu não respondia. A presença se foi e ninguém parecia notar. Ninguém se importava. Porque o maior pecado da igreja moderna é justamente esse: ter se acostumado a viver sem Deus, achando que está tudo bem. Ter transformado o Espírito Santo num figurante, um enfeite litúrgico, enquanto o ego sobe no púlpito e se apresenta como ungido. É fácil apontar o pecado dos outros. É fácil condenar o adultério, o vício, o roubo. Mas o pecado que mais expulsa o Espírito Santo e que tem sido alimentado dentro das igrejas é o orgulho disfarçado de espiritualidade, a vaidade camuflada de santidade, o farisaísmo moderno, onde tudo parece certo por fora, mas por dentro é só vaidade, competição, aparência. Pastores se preocupando mais com seguidores nas redes sociais do que com as almas perdidas diante do altar. Ministérios que brigam por microfone, por palco, por status, enquanto a glória de Deus já foi embora há muito tempo. E você sente isso? No fundo, sente. Porque seu espírito percebe quando Deus não está mais ali. Mas muitos ignoram esse sinal. Preferem continuar a rotina religiosa do que encarar a verdade. Que o Espírito Santo não habita onde reina o orgulho, onde há aparência. Se tornou mais importante que a obediência. Jesus mesmo enfrentou isso. Os líderes religiosos de sua época decoravam as Escrituras, jejuavam, oravam, mas estavam cegos, mortos espiritualmente. Tinham tudo, menos a presença. E o Senhor os confrontou com palavras duríssimas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Essa é a igreja que temos visto se multiplicar. E se não houver arrependimento verdadeiro, se não houver quebrantamento real, o destino será o mesmo dos fariseus, exclusão eterna da presença de Deus. Mas o mais triste é que muitos nem perceberão. Viverão uma vida inteira dentro da igreja. E ainda assim ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque o Espírito não habita em fachadas. Ele habita em corações quebrantados, em altares reais, não em performances bem produzidas. Mas o mais perturbador é que esse tipo de conduta se espalha silenciosamente como um veneno. Disfarçada de zelo, camuflada por uma aparência piedosa, ela contamina ministérios inteiros. Pequenos gestos, comentários sutis, decisões mascaradas de sabedoria espiritual, mas que por trás escondem intenções torcidas e motivadas por algo muito mais sombrio. E o mais assustador é que poucos percebem. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado em uma pregação, mas não conseguiu explicar? Quantas vezes viu alguém exaltado no altar e, no fundo, uma inquietação tomava conta do seu coração? A maioria ignora esse incômodo, achando que é julgamento carnal, que é coisa da carne. Mas nem sempre é. Às vezes é o Espírito Santo tentando gritar, mas ninguém quer ouvir. Essa cegueira coletiva é alimentada pela repetição. Quanto mais você ouve o erro sendo tratado como verdade, mais ele parece normal. O pecado vai se infiltrando nas conversas, nos conselhos, nas orações até virar doutrina. E aí, a igreja já não é mais um lugar de cura, mas um teatro. Um espetáculo onde o que menos importa é a verdade. Onde se prega o que agrada e não o que liberta. E nesse teatro, há muitos atores, mas poucos verdadeiros adoradores. Muitos sabem como emocionar, como manipular as palavras, como atrair aplausos. Sabem até como fazer o povo chorar, mas não sabem mais como fazer o céu se mover. Porque onde esse pecado está, o Espírito Santo se retira, silenciosamente, sem alarde. Ele simplesmente vai embora. O culto continua. O louvor canta. As mãos se levantam, mas há um vazio que poucos conseguem discernir. Uma ausência que se camufla atrás das luzes, dos sons, dos gritos. E o povo, iludido, segue aplaudindo o homem.
enquanto Deus já não está mais ali. E tudo começou com um erro aparentemente pequeno, com uma atitude que parecia comum, com algo que até parecia espiritual. E é aí que mora o perigo. Esse pecado não chega batendo a porta com tridente e fumaça. Ele se disfarça de luz, se apresenta como sabedoria, parece zelo, mas é veneno puro. E o mais grave é que ele não apenas afasta o Espírito Santo, mas endurece o coração. Porque quem o pratica começa a achar que está fazendo o certo. Começa a justificar seus atos com versículos. Começa a confundir controle com autoridade, manipulação com direção divina. E assim, pouco a pouco, vai se tornando insensível, frio, arrogante, intocável. E você sabe o que acontece com alguém que perde a sensibilidade espiritual. Ela se torna vulnerável. A voz de Deus começa a se calar. Os discernimentos desaparecem. As convicções viram opiniões. E o que sobra é só religiosidade. Um exterior bonito, mas um interior apodrecido. E é exatamente por isso que esse pecado é tão perigoso. Porque ele não vem para escandalizar. Ele vem para convencer. Não vem para destruir rápido, mas para apodrecer por dentro, aos poucos. Talvez agora você esteja em silêncio, sentindo um peso no coração, porque finalmente percebeu que aquilo que achava ser uma simples falha de caráter, um detalhe da personalidade, é, na verdade, um abismo se abrindo entre você e Deus. Não é um exagero, não é um discurso alarmista. É o Espírito Santo, tentando te despertar enquanto ainda há tempo. Quantos dons você já viu murcharem dentro de alguém por causa desse pecado? Quantos ministérios promissores hoje estão secos, mortos, vazios, porque alguém deixou esse veneno se instalar e crescer no coração? E talvez o mais assustador não seja o pecado em si, mas o fato de que ele te impede de perceber a presença do Espírito. Ele rouba a sua sensibilidade. Ele entorpece a alma. E, quando você se dá conta, já está vivendo no automático, se acostumando com o vazio, com a ausência, com a frieza. O Espírito Santo não divide espaço com o orgulho, nem com a mentira, nem com a soberba disfarçada de espiritualidade. E é por isso que você precisa fazer algo hoje, não amanhã, hoje. Porque cada dia que você alimenta esse pecado, você alimenta o seu próprio afastamento de Deus. E talvez você esteja achando que tudo está bem, porque ainda está na igreja, ainda canta, ainda prega, ainda serve. Mas Judas também andava com Jesus. Judas também realizava milagres, também participava das reuniões, também era respeitado pelos discípulos. Até o último momento, ele parecia estar tudo certo, por fora. Só o Mestre via o que havia por dentro. Então, se hoje Deus está te mostrando algo que ninguém vê, agradeça. Isso é misericórdia. Isso é chance. Isso é uma corda sendo lançada no último segundo para alguém que já estava à beira do abismo. Mas uma coisa é certa: você precisa decidir se vai continuar protegendo esse pecado ou se vai proteger sua comunhão com Deus. Porque no final, não importa o que os outros veem, importa o que o céu sabe. E o céu não erra. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém que você ama pode estar sendo consumido por esse mesmo veneno. E talvez uma palavra de verdade seja a única coisa capaz de trazê-lo de volta.